Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mauro Ferrandin, sou juiz de direito aqui em Santa Catarina e atuo nos Juizados Especiais Criminais, cuja competência absorve ainda os crimes praticados no âmbito da violência doméstica. Nesta etapa do curso, vamos tratar a parte criminal dos Juizados Especiais e, para tanto, dividir a matéria em 3 tópicos. Nesta primeira etapa, vamos tratar da norma. Na segunda etapa, vamos relembrar as despenalizantes. E, por fim, vamos discutir as formas de atuação dos auxiliares de justiça na audiência de conciliação. Ou seja, vamos aprofundar a capacitação do conciliador no momento da composição civil e da transação penal. A ideia, então, é resgatar este modelo consensual de justiça também na esfera penal, pois, tal qual vocês já viram na parte civil, aqui na parte penal, o Estado também abriu mão do seu direito de punir, do seu direito de impor uma sanção penal, para que as partes encontrem a melhor solução para o seu conflito. Afinal, nem todo conflito social requer uma solução penal, porque solução penal implica em pena, em sentença condenatória que impõe ao sujeito a obrigação de se submeter a uma cadeia, uma pena privativa de liberdade e, como nós sabemos, o cumprimento da pena privativa de liberdade nos moldes em que vem sendo executado no país não tem cumprido com o seu mistério constitucional de ressocializar o indivíduo. A premissa fundamental está cravada na Constituição Federal. A partir do artigo 98, é possível verificar que todos os entes federativos são obrigados a criar juizados especiais, não apenas cíveis, mas também criminais, e nesta parte, para tratar dos crimes chamados de menor potencial ofensivo. Para estes, a lei prevê um procedimento oral e sumaríssimo, cujo destino não é a aplicação de pena. Primeiro momento é a composição entre as partes, seja por composição civil ou por transação, e no segundo momento, a suspensão deste processo e, por fim, se for o caso, a aplicação de uma pena, porém não privativa de liberdade. Esta é a ideia fundamental. Não é por menos, então, que a Constituição estabelece já princípios fundamentais que vão se transformar em critérios, como o critério da oralidade. Como vocês viram, no Juizado Especial Civil, a presença das partes é fundamental. E por quê? Porque é com as partes que o conciliador, que o juiz, que o presidente da sessão vai poder levar ao acordo, à solução daquele caso concreto, ao atendimento do interesse dos envolvidos. E, para tanto, além da oralidade, também prevê como critério fundamental a informalidade, que vai desembocar na economia processual, na celeridade. Como vocês sabem, desde a lavratura do TC, que é um procedimento bem mais simples do que o boletim de ocorrência, do que o inquérito policial, até o julgamento do processo, que é feito por um juiz em sentença oral e depois, eventualmente, por uma turma recursal composta de juízes, todo esse procedimento é simplificado, é dito informal, célere, para que o resultado desta atuação da política criminal nacional seja efetivo. Essa é a ideia do juizado especial também na parte criminal. A Lei 9.099 não fala de outra forma. Ela regulamenta a Constituição Federal e diz que os objetivos fundamentais da lei para cumprir o mistério constitucional são a reparação de danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Estas duas premissas fundamentais, os dois objetivos fundamentais, são realizados ou devem ser realizados a partir do cumprimento das regras previstas na própria lei. São as chamadas despenalizantes. A ideia deste curso é formar, capacitar conciliadores, mas também juízes leigos, afinal, ambos são auxiliares de justiça. A atuação na audiência de conciliação, de composição civil, precisa ser qualificada, porque o encaminhamento das propostas entre autor do fato e vítima, a oitiva dessas pessoas durante a sessão de conciliação, de composição,
precisa ser qualificada para que o resultado prático seja efetivo, não apenas para as partes, mas também para a posterior execução desse julgado. E nós vamos ver como fazer isso. Não é diferente na transação penal. Se na composição civil nós temos a atuação do autor do fato e da vítima, na audiência de transação penal nós também temos a presença do autor do fato de um lado e do promotor de justiça de outro. E o estabelecimento das condições para a implementação da transação penal também devem e podem ser negociadas. Temos ainda a suspensão condicional do processo como um outro elemento componente deste modelo consensual de justiça penal. Então, essa premissa baseada no consenso é que vai dar o norte não apenas da aplicação da norma, mas também da atuação e fundamentalmente da atuação do conciliador. Por quê? Veja bem, nós estamos num sistema criminal e a ideia fundamental sempre foi de uma vez cometido um crime, esta pessoa deve ser punida, deve ser julgada e, se for confirmado autoria e materialidade, punida. Esta punição decorre da ideia de que, uma vez praticado o crime, a pessoa deve ser obrigada a reparar o dano daí decorrente. No Estado Constitucional Nacional brasileiro, a reparação do dano se faz de duas formas: cumprindo a pena, através do modelo de prevenção e de retribuição, cujo fim é a ressocialização. Mas, a partir de 88, como vimos, o Estado optou por uma nova forma de solução. Por quê? Porque ele percebeu que o crime não é desde sempre um crime. O crime não é ontológico. O crime ele se torna. As imagens aqui que estamos vendo na tela. Vejam, um soco na mesa, talvez é isso que queira representar, pode ser uma ameaça, pode significar uma agressão, eventualmente até um dano à própria mesa. Um cachorro que está com a sua corrente solto na rua pode ter origem numa contravenção penal de abandono de animais, Uma luta corporal, um entrave entre duas pessoas pode ser uma lesão corporal, inclusive no âmbito da violência doméstica, pode ser apenas uma luta, A outra imagem aqui do carro pode ter origem numa batida individual, num poste, num barranco, mas também pode ter origem num choque entre dois carros. E este choque pode originar um crime de dano ou de lesão corporal na condução de veículo motor ou na de direção perigosa. A representação da moça com a mão no ouvido pode significar um desespero ou pode significar uma perturbação sofrida diante de um sinal sonoro, o abuso do sinal sonoro, o que representa talvez a última imagem. Então, todas essas cenas podem representar conflitos como não podem. E esses conflitos podem se transformar em crime como não podem. No modelo tradicional, esta transformação em crime vai redundar numa obrigatoriedade da ação penal em certos casos e para outros casos não. Para o nosso sistema de justiça atual, todos os casos em que a conduta se encaixar num tipo penal cuja pena prevista no preceito secundário não ultrapassa 2 anos de prisão, estamos diante de uma conduta de menor potencial ofensivo, de um crime de menor potencial ofensivo, porque esta é a regra estabelecida pela Lei 9.099. Como vocês sabem, todas as condutas tipificadas tanto no Código Penal como nas leis extravagantes têm como regra limite a pena máxima não superior a 2 anos. Assim se encaixando, estamos diante de um crime de menor potencial ofensivo. Mas nós temos que perceber que nem sempre este crime ou esta conduta que foi tipificada, descrita como um crime no termo circunstanciado, necessariamente precisa ser resolvida como se crime fosse. E isso é fácil perceber quando você chega à conclusão de que uma discussão entre duas pessoas, inclusive com vias de fato ou com lesão corporal,
ou uma lesão decorrente de um acidente de trânsito, que tipificam tanto a conduta do artigo 147, o artigo 129, ou vias de fato, ou mesmo o artigo 302 da Lei de Trânsito, que descrevem e preenchem todos os elementos configuradores do tipo penal em análise, quando levados a uma audiência de composição civil, quando as partes começam a discutir este conflito, que sob aspecto jurídico pode ser encarado como crime, ele pode ter a solução totalmente diversa. A solução entre as partes pode se chegar por outras razões, né, que não havia legal, à solução dos interesses. E, por exemplo, numa conduta tipificada como lesão corporal na condução de veículo automotor, por exemplo, em que o sujeito está conduzindo seu veículo e acaba por bater, colidir contra a pessoa de bicicleta e acaba gerando uma lesão na pessoa e um dano na bicicleta, esta conduta que é penalmente identificada como um crime de menor potencial ofensivo, na audiência de conciliação pode deixar de ser crime, pode deixar de se utilizar desta via, deste meio de solução penal abstrata para se resolver numa forma real, objetiva, resguardando o interesse dos dois. O autor da infração pode muito bem se responsabilizar pela reparação do dano relativo à bicicleta, consertando a bicicleta, mas também reparando o prejuízo causado à própria vítima. E se isso for suficiente para a vítima e para o autor do fato, para o Estado está tudo bem. Não há necessidade de optarmos, de seguirmos pela via tradicional, jurídica, normativa, reconhecendo que a conduta é crime, decorrente dessa conduta crime, aplicação de pena. Porque as partes chegaram a um acordo e os interesses foram resolvidos. Porque existe uma norma dizendo que, nesse caso, se as partes chegarem a um acordo, se a vítima tiver o dano reparado, o Estado se dá por satisfeito. E é isso que nós temos que começar a encarar de forma objetiva, contundente, verdadeira, no sentido de que nas audiências de conciliação, de composição civil, nós temos que dar às pessoas esta possibilidade. E só podemos fazer isso se estivermos devidamente capacitados. Aqui trago, inclusive, uma ilustração deste autor norueguês chamado Niels Christie, que ele define muito bem o sistema de justiça penal. O direito penal e o rei Midas. Para ele, o direito penal, o sistema de justiça penal, o que ele quer dizer, é como o rei Midas. Vocês lembram dessa história? No rei Midas, tudo que ele tocava virava ouro. Então, na verdade, ao fim e ao cabo, ele acabava sendo alijado do uso de qualquer coisa que ele gostasse. Por mais que ele tivesse a condição de ter tudo e tudo em ouro, ao fim e ao cabo ele não poderia utilizar nada. O sistema penal faz a mesma coisa. Tudo que o direito toca, o direito penal toca, o direito penal tradicional toca, não vira solução, não vira ressocialização, não conduz as partes a um patamar melhor de vida, reparando o dano e depois indo além. Ele vira dor e sofrimento, porque se você não observar este modelo de justiça consensual, quando possível, o conflito vai se repetir e, não bem tratado, uma hora ele vai se transformar em dor e sofrimento, aqui representado pelas prisões superlotadas. Esta é a importância, então, dessa primeira parte da aula. Reconhecer que o sistema de justiça dos juizados especiais tem berço constitucional com o objetivo fundamental de dar outra solução que não aquela normal, que conduz o eventual infrator a uma pena de prisão, mas sim que resgata a participação da vítima nos casos e que tenta deixar ao interesse tanto da vítima como do autor do fato a solução dos seus conflitos. Porque o conflito precisa ser gerido, administrado. Uma sociedade não existe sem conflito. E se eu não aprender a lidar com os meus conflitos atuais, não vou saber lidar com os meus conflitos futuros. Pois bem, e a importância
desta percepção de que o conflito é algo permanente na sociedade é fundamental para perceber que a atuação do conciliador ou do juiz leigo nas audiências de conciliação ou de composição civil e transação penal são fundamentais. Se você analisar a quantidade de processos em tramitação em qualquer unidade do juizado especial, tu vai constatar que a maioria esmagadora dos procedimentos terminam antes do oferecimento da denúncia. Ou seja, nós temos num ambiente, por exemplo, na minha unidade, numa unidade de juizado especial criminal de uma cidade média, de médio porte em Santa Catarina, cerca de 250 mil habitantes, por volta de 8.000 processos, 8.000 procedimentos. Desses, cerca de 7.000 procedimentos são aqueles que vão redundar numa audiência de conciliação, de composição civil ou de conciliação na modalidade de transação penal. Pouco menos de 20% que originam uma ação penal, ou seja, há uma denúncia do Ministério Público, e destes, mais da metade terminam no benefício seguinte, na suspensão continual do processo. Neste cenário, se percebe que a atuação do conciliador ou do juiz leigo é fundamental e de muito maior importância até que o juiz togado do juizado especial. O juiz togado, via de regra, administra os procedimentos criminais em curso, onde há uma ação penal deflagrada através da denúncia, concitação e instrução processual. Aos conciliadores e juízes leigos incumbe então a atuação nas audiências de conciliação, e considerando que elas são a maioria neste universo de processos, daí a fundamental importância, porque se assim não se faz, esta tragédia que acontece, que já foi declarada estado de coisas inconstitucional no nosso sistema carcerário, acaba repercutindo por muitas e muitas gerações. Não é por menos que há um paradoxo instalado. Se o nosso sistema de justiça prevê que para crimes de menor potencial ofensivo e até para crimes de médio potencial ofensivo, esses últimos, que são aqueles cuja pena mínima não supere 1 ano, há a possibilidade de penas alternativas e não penas privativas de liberdade, há a possibilidade de medidas alternativas que nem significam imposição de pena. Como que nós temos uma população carcerária tão agigantada deste nível? Na minha percepção, além de outros elementos que também contribuem para esse inchaço da população carcerária, uma das falhas do sistema de justiça, e aqui é preciso fazer a nossa culpa, a meia-culpa, é a atuação nos juizados especiais. A baixa qualificação dos operadores jurídicos, de maneira geral, acaba redundando numa solução parcial, insatisfatória do ponto de vista de educação daqueles que chegam até o sistema de justiça. Afinal, como disse, o conflito existiu hoje e vai existir amanhã. Se eu estou melhor preparado para enfrentar o conflito futuro, certamente, talvez não consiga ou não precise do sistema de justiça para resolver a minha vida. Isso é fácil de ver, inclusive, nos levantamentos carcerários. Nós temos vários sistemas analisando as penas, os crimes, as ações criminosas, enfim, a população carcerária de maneira geral e o reflexo disso na própria sociedade. Este levantamento que eu aponto para vocês é de 2009, mas de lá para cá, no universo de crimes tipificados na lei, não houve alteração significativa. Nós tivemos muitas mudanças no que tange a aplicação de pena, né? Então a elevação de várias penas para diversos crimes, no intuito de que elevando a pena haja redução da criminalidade, que sabemos não é bem verdade, mas o gráfico apresentado é sintomático disso. Vejam,
esse gráfico 6 mostra a distribuição de tipos, né, ou seja, de crimes previstos na lei, de acordo com a pena mínima. Até um ano, nós temos 58% dos crimes, do total de crimes previstos na lei, que se aproxima de 2.000 crimes, a pena é menor que um ano. E se nós levarmos em consideração de 1 a 2 anos, se acrescem mais 20%. Ou seja, é fácil de perceber que pelo menos 78% dos crimes que são do espectro do Juizado Especial Criminal estão cumprindo pena no sistema privativo. Como isso pode acontecer se para esse tipo de delito a lei prevê penas alternativas, soluções consensuais? Certamente é pela falha na aplicação da lei. Eu digo sempre que há um déficit de interpretação da lei e um déficit maior ainda de aplicação dos institutos previstos na lei. Fazemos mau uso da composição civil e da transação penal. E este mau uso acaba redundando na renovação de conflitos, como só ia acontecer, e maltratados esses conflitos acabam gerando novos conflitos e novos conflitos. Lembrem-se, têm direito aos benefícios legais as pessoas que não tiveram nenhum problema nos últimos 5 anos, pelo menos. Então, são as pessoas de conduta ilibada, de ausência de registros penais, porque uma vez registrado esse benefício, somente depois de 5 anos terão direito ao outro. Então, a lei é importantíssima, mas ela deve ser observada e preservada, e para tanto é preciso a capacitação do conciliador para que ele ensine, ajude, auxilie aqueles envolvidos em conflito com a lei a aprender a gerar, a administrar, a gestionar sozinho os seus conflitos. Não é preciso esforço para ver que a ausência desta condução leva à elevação da população carcerária, porque a reincidência implica em prisão, em perda de benefícios, em prisões preventivas de maneira mais exacerbada, e nós sabemos que em assim acontecendo não há redução de criminalidade. O fracasso da pena de prisão está aí, está estampado. Basta ver o número de pessoas presas, basta ver o número de reincidentes. Isso não sou eu que digo. Trouxe aqui a colação, inclusive, uma afirmação do Weber Martins, um grande doutrinador penalista, que diz, olha, os males da pena de prisão têm sido ressaltados pela doutrina com tal constância e uniformidade que se pode dizer hoje que é praticamente unânime a conclusão de que a cadeia fracassou como meio de reforma do delinquente. O que se apregou, ao contrário, é a sua nefasta influência na vida do preso como verdadeira escola de criminosos. E essas charges bem demonstram o que a gente quer dizer. Fui solto antes de cumprir a pena, mas deu tempo de aprender 300 formas diferentes de matar. Será que ficar dentro de uma cadeia, nesta situação atual do país, cumpre com o mistério constitucional de ressocialização? Obedece o tratamento humanizado previsto? Forma pessoas para saírem melhores, fazem-a refletir e depois perceber que os seus erros precisam ser não apenas reparados, mas também evitados no futuro? Ou estamos criando uma escola de criminosos, como disse o chargista? Os números são significativos e parece que as respostas estão na ponta da língua. As alternativas que estão se propondo fora do sistema de justiça, a justiça privada, a vingança, salvo outro juízo, que não acredito que exista, também não cumprem com a sua função. Não é possível admitirmos este exemplo aqui como forma de solução de justiça, como forma de ressocialização. A vingança privada nunca vai levar a nada. O que nós temos é que resgatar a justiça. E o resgate da justiça se faz pela atualização da justiça. Atualmente, vejam o nosso sistema permeado por meios tecnológicos. Aliás, são esses próprios meios tecnológicos que nos trazem novos conflitos, que esses novos conflitos eventualmente podem se transformar em crimes. Precisamos fazer bom uso desta justiça, atualizar como atuar,
como juiz, como promotor, como policial, como conciliador, para bem desenvolver o mistério dentro do nosso sistema, atuar de forma a levar a justiça a todos, especialmente aqueles que precisam e aqueles que dependem de uma decisão que atenda a interesses consensuais, aqueles casos em que o Estado não precisa dar a solução, que as partes conseguem com muito mais vantagens alcançar os seus benefícios. Isso, na minha visão e na visão deste curso de capacitação, é adequar a justiça ao limite em que ela é previsto, aos interesses das partes, deixando que o Estado, sim, cumpra a sua função de punir, mas nos crimes, nos casos em que o conflito é muito mais grave, em que o bem jurídico tutelado é muito mais precioso. A vida, por exemplo. Essa é a ideia, então, deste curso, estabilizar a justiça para fim de deixar aquele que não passa de um conflito social como conflito social. Eventualmente, quando há o registro desse termo circunstanciado, quando esse conflito social é trazido à unidade de juizados especiais, avaliar a possibilidade de descaracterizar a condição de crime que está ali estabelecida no termo circunstanciado, formalmente caracterizada, para um conflito social em que as partes podem, com muito mais vantagens, alcançar a solução, porque participam da escolha do método para ser resolvido o caso, mas também discute quais são os benefícios daí decorrentes, como alcançar esse benefício e qual benefício alcançar. Esta é a ideia deste curso, capacitar então os operadores, estudantes, para atuarem nas audiências também de juizado especial criminal, com um norte focado na Constituição Federal, ou a partir da Constituição Federal, e com um norte focado na conciliação, na solução consensual dos conflitos penais. Pessoal, este é o primeiro vídeo. Vamos daqui uns dias instituir o segundo vídeo da outra unidade e por fim o terceiro em relação à capacitação específica para atuação na audiência de conciliação. Tá bem? Obrigado.